atualizações sobre o que vem acontecendo no mercado do Cruzeiro. Tem bastidores do Cruzeiro agitados nesta reta final de ano, não para. A gente chega para dar aquela atualizada no noticiário do Cruzeiro, muita informação importante, negociação com o Mineirão, hein? Muito próxima de ser concluída, Cruzeiro acertando nos próximos dias empréstimo de goleiro para clube da Série B do Campeonato Brasileiro. Os valores que o Cruzeiro vai, ou já recebeu, né, da Liga Forte União, aumento significativo, hein? A gente falou aqui, o Cruzeiro saindo da Libra, indo para a Liga Forte União, o movimento é mais promissor. Dito e feito, quero ver clube da Libra aí, hein? Tem clube aí que vai sofrer, hein? Vai receber bem menos. E também, claro, as negociações de mercado. Todas as informações importantes desse dia você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quinta-feira, 25 de dezembro. Feliz Natal aí para todo mundo. Cruzeiro confirmando, muito provavelmente, ou fechando todos os detalhes neste final de ano, do empréstimo do goleiro Léo Aragão para o Avaí. É uma negociação muito bem encaminhada. O Léo Aragão vai ficar até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Negociação conduzida aí pela diretoria do Cruzeiro, com a direção do Avaí, que tem o Pedro Costa, o Pedrinho, trabalhou no Cruzeiro durante um bom tempo, na época da gestão do Ronaldo, esteve no Brusque, agora é diretor de futebol do Avaí e leva o goleiro Léo Aragão. O Cruzeiro vai ficar com Cássio, Matheus Cunha e Otávio, os três goleiros aí de Robertinho e João Paulo Lacerda para a temporada de 2026. Sobre Vitão. Durante o início da madrugada, a gente trouxe no Twitter o seguinte, porque tinha muita coisa sendo dita a respeito da negociação com o Internacional, e aí o staff do João Marcelo me procurou para dizer o seguinte, para passar a todos uma posição do jogador, do João Marcelo, e que em momento algum ele é um entrave para esta negociação, ou mencionou que não jogaria no Internacional. O João Marcelo ficou sabendo somente agora sobre a negociação entre os clubes e ainda sequer recebeu uma proposta para analisar. Portanto, não existe uma posição definitiva do zagueiro no momento. Foi o que passou para a gente o entorno do João Marcelo, o staff do jogador. E aí, acrescentando, o Cruzeiro tinha avançado com o Internacional nos termos, nos valores e tudo mais. E agora falta essa questão dos atletas, do João Marcelo e também do Japa. Se o Internacional não mudar nada que foi conversado nas últimas horas, inclusive nessa quarta-feira, chance da negociação entrar na parte final. O que seria a parte final? Os atletas acertarem com o Inter e aí começar a troca de documentação. Até se comenta aí nos bastidores que o Flamengo poderia fazer uma última investida. Vamos aguardar, aquela cautela sempre importante, mas o Cruzeiro quer muito o zagueiro e aí vamos seguir acompanhando se teremos nesse dia de hoje. Acho pouco provável, né? 25 de dezembro, mas de qualquer forma estamos aí de plantão, trabalhando e aguardando sempre novidades a respeito do Cruzeiro, o time que vai se reapresentar em uma primeira parte no dia 2 de janeiro, depois no dia 5 de janeiro, aí sim, o elenco principal retomando os trabalhos, pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o grupo alternativo pensa nos jogos do Campeonato Mineiro. Sobre Gerson, a última informação é que a gente trouxe ontem nas quentes do dia. Vamos aguardar aí os próximos dias a volta do Alexander Medvedev, que é quem manda na equipe do Zenit, para ver se pode ter aí uma redução naquela pedida inicial de 40 milhões de euros, se pode ter mais uma retomada de conversas. Então vamos seguir também acompanhando essa questão. Tá falado, pessoal? Com muita novidade aqui na Samuca TV, primeiro começando com o assunto Mineirão. Cruzeiro e Minas Arena caminham para fechar o novo contrato. A expectativa é de que até o final deste ano tudo seja definido para um vínculo até 2030. A Minas Arena ela apresentou uma oferta ao Cruzeiro
Cruzeiro devolveu o documento com novos pontos e a conversa vem sendo tratada de forma positiva pelas partes. Algumas coisas, por exemplo, que devem acontecer: o contrato de 5 anos, um valor fixo a ser pago pelo Cruzeiro, independentemente da receita obtida com os jogos, e uma maior caracterização do estádio. Quem acompanhou, inclusive, o Cruzeiro fez ali algumas plotagens, né, no Mineirão, deixando o Mineirão com a cara mais do Cruzeiro, com mais cara de Toca da Raposa 3, como o torcedor gosta de chamar. Esse é um dos pontos que deve avançar bem. Então, está caminhando para que o acordo seja definido. E aí, claro, né, o Cruzeiro vai fazer aquele bloqueio das datas para se evitar. Claro que um ou outro show pode acontecer no gramado, mas a ideia é que o Cruzeiro seja aí muito bem atendido neste acordo novo que vai até 2030, últimos ajustes sendo costurados pelas partes. Esse é um ponto importante, tem toda a informação no nosso centraldatoca.com.br. Outra informação importante: o Cruzeiro aumentou em mais de 50% o faturamento com direitos de transmissão em 2025. Até o ano passado era aquele acordo da Globo para todo mundo. E agora, com a participação na Liga Forte União, o Cruzeiro ele deu um salto de 104 milhões no ano passado para mais de 160 milhões em 2025, hein? E a expectativa é de que vá aumentando cada vez mais. Por quê? 45% do valor que a Liga Forte União paga, esse valor é distribuído de forma em partes iguais para todo mundo. 30% é pela posição na tabela e 25% pela audiência. Informação, inclusive, que a audiência do Cruzeiro foi muito boa. Muito boa. E o Cruzeiro, se continuar nesta pegada de brigar na parte de cima da tabela, a gente está falando aí do desempenho, né? Pela posição na tabela, os 30%, o Cruzeiro, eles consideram os 3 últimos anos. Então o Cruzeiro teve 3º lugar neste ano, 9º lugar ano passado e 14º. Então a média do Cruzeiro aí não tá legal, né? O Cruzeiro melhorando isso, a informação que eu recebi é que se o Cruzeiro, a audiência, o Cruzeiro já mostrou que foi muito boa. Internamente é esse o comentário. Se o Cruzeiro mantiver esse nível de desempenho, parte de cima da tabela, tem tudo para o Cruzeiro ficar atrás apenas do Corinthians, hein? No faturamento. Atenção para essa informação, hein? Se o Cruzeiro mantiver essa pegada de Campeonato Brasileiro, ficando ali, claro, né? O ideal é ser campeão. Aí, com certeza, vai ficar somente atrás do Corinthians. O Corinthians ganha mais pela audiência também, por aquele acordo, né? Que eles trouxeram o Corinthians e foi um grande trunfo da Liga Forte União. Então, repetindo, se o Cruzeiro mantiver esse desempenho nos próximos anos, talvez já no próximo ano, o Cruzeiro tende a ser, na Liga Forte União, o 2º clube que mais vai faturar. Aí, contando desempenho e audiência do Cruzeiro, que é muito boa. Essa é a informação que a gente tem para passar para todos vocês aqui na Samuca TV. Uma outra informação importante, que a gente antecipou também: Léo Aragão, goleiro, muito próximo de ser emprestado ao Avaí, até o final da Série B de 2026. A negociação conduzida aí pelo Cruzeiro com a diretoria do Avaí. O Pedro Costa, o Pedrinho, que trabalhou aqui no Cruzeiro, ele é o diretor hoje do Avaí e foi quem conduziu a negociação aí com o Cruzeiro. E o Léo Aragão, então, próximo de ser emprestado. O Cruzeiro considera que é um goleiro que tem potencial, precisa trabalhar mais, vai ganhar mais minutos, e por isso a negociação com o Avaí, que foi o 9º colocado na última Série B do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro já tem aí a contratação do Matheus Cunha, que inclusive já foi até a Toca nos últimos dias aí para fazer alguns testes e vai se apresentar no dia 2 de janeiro para iniciar a sua trajetória. Goleiro que assinou pré-contrato, vem do Flamengo, sem custos, o reserva, e tem o Otávio aí como o 3º goleiro do Cruzeiro,
Por isso a diretoria entendendo que é importante este empréstimo do Léo Aragão, ele que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. Vamos lá sobre as negociações do Cruzeiro no mercado. A gente trouxe aqui ontem que o Cruzeiro tem 2 negociações e negociações difíceis para serem destravadas. Mais uma tem um sinal mais positivo aí nas últimas horas. Acho que vai ficar para depois do Natal, mas caminhando do jeito que está, até o final do ano, o zagueiro Vitão tem tudo para ser jogador do Cruzeiro. Aquilo que eu trouxe, que era uma barreira, um empecilho, a questão ali dos direitos econômicos, ao longo do dia hoje a conversa avançou para que isso fosse solucionado. Então, as partes já deixaram ali tudo apalavrado, questão dos valores, percentual. O Cruzeiro deve pagar mesmo algo aí na casa dos 7 milhões de euros, é o que vem sendo discutido. E agora, os jogadores que vão para o Inter estão sendo contactados aí pelo Internacional. O Japa seria uma questão por empréstimo. Então, até uma informação que, dependendo, ele não terá os direitos econômicos fixados, ou então será um valor aí considerável, porque o Cruzeiro entende que a negociação ela acontece com um esforço muito grande e mostra que o Cruzeiro quer muito o Vitão, né? Para atender aí a um desejo do técnico Tite e para trazer um zagueiro que é disputado aí, o Flamengo ainda na cola nessa história. Mas então essa questão dos valores, do percentual, isso já superado neste momento e agora faltando a parte dos atletas. O Internacional se acertar com o Japa, que vai emprestado, e o Internacional se acertar com o João Marcelo. E o que eu sei é que o Inter já fez o contato para começar ali o entendimento. Então, esse é um ponto também que precisa acontecer para que o martelo seja batido e aí as partes avancem para uma troca de documentação. Se não acontecer nada de especial aí nos próximos dias, né? O Vitão tem tudo para ser realmente reforço do Cruzeiro para 2026. Mas, como não está no papel, troca de documentação e etc., vamos seguir nesta cautela de sempre que a gente trabalha aqui na Samuca TV, mas vai se aproximando mesmo de um desfecho positivo. O Flamengo tá ali, de olho. Tem uma outra proposta que foi feita, né, em termos, uma outra proposta que eu digo é uma proposta diferente, porque aí envolve abatimento de dívida e etc, e isso não agradou ao Inter. Então, é acompanhar, mas de fato, as coisas vão caminhando para um final positivo, para o Vitão ser jogador do Cruzeiro. E a outra negociação que todo mundo sabe, e que se não der certo o Cruzeiro vai partir aí para um plano B, né? Envolve o meia Gerson, né? E eu estava buscando alguns detalhes dessa história. Ontem a gente trouxe que precisa voltar lá quem manda mesmo no Zenit. Acho que volta dia 26 ou 27. E aí o Cruzeiro deve fazer uma nova tentativa aí para entender, né, o real cenário. É somente aquele valor. Ah, mas o jogador, ele vê com bons olhos retornar ao futebol brasileiro. Então, não dá para compor de um outro jeito. E, claro, né, se você traz o Vitão, você ganha ali o Jonathan Jesus para entrar numa possível composição. E, além disso, teria que dar uma inteirada legal, né, de uma grana importante. A pedida foi de 40 milhões. Mesmo se reduzir, não vai reduzir para menos do que eles pagaram, né? Então, e olha lá que muita gente envolvida aí na história considera que uma redução grande assim em relação ao que eles pediram é difícil. Mas o Gerson nunca foi e nunca vai ser uma contratação fácil para se fazer. E se for caminhar para o desfecho, ou para um avanço,
será uma operação bastante complicada e que vai exigir esforço muito grande de todas as partes, hein? Aí, principalmente do Zenit, de diminuir de forma considerável essa pedida, e do Cruzeiro, né? Vamos colocar aí num cenário, o Jonathan Jesus, ele entraria sendo avaliado por quanto? Esse é um ponto. O Cruzeiro teria que inteirar mais o quê? Mesmo com o Zenit reduzindo a pedida, são valores que o Cruzeiro até hoje não pagou, né? Mas o fato é, o Cruzeiro quer muito o Gerson. O Gerson quer voltar ao futebol brasileiro. O Zenit não quer facilitar assim uma saída. Então, vamos aguardar. Tendo qualquer fato novo aí, a gente traz para todos vocês aqui na Samuca TV. Beleza, pessoal? Um Feliz Natal para todo mundo. Que Deus abençoe sempre aí todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre aqui com a Samuca TV, com o nosso Central da Toca. A gente volta aí tendo qualquer novidade e mantendo essa programação. Lives somente no dia 5 de janeiro. O conteúdo aqui do canal a gente vai trazendo sempre. Eu vou viajar aí nos próximos dias, mas independentemente de onde estiver, podem ter certeza que vamos seguir aqui com as gravações primeiras do dia e quentes do dia na programação da Samuca TV. Tá falado, pessoal? Atualizações sobre o que vem acontecendo no mercado do Cruzeiro e que a gente pode adiantar para o torcedor celeste, que o Cruzeiro está no mercado buscando contratações de peso, pelo menos 2, para sacudir mesmo o mercado. Essa é a palavra da diretoria. E atualizando a respeito da situação do Vitão, que a cada dia vai ganhando um novo capítulo, o zagueiro de 25 anos do Internacional. E esse período de negociações é mais do que comum, normal, né? Ora, a gente pode aguardar que o clube pode oficializar, às vezes também aparece aquele concorrente direto para sua contratação, até por isso o sigilo é total da diretoria do Cruzeiro, até para não surgir nenhum tipo de leilão. Essa é a conduta da diretoria que tem no mercado agora o diretor esportivo Joaquim Pinto, trabalhando muito, também o vice-presidente Pedro Júnior e a palavra final do Pedro Lourenço. Sobre o Vitão, o que a gente pode trazer de atualização desta quinta-feira, que o Flamengo não desistiu e segue na cola do Internacional para tentar a sua contratação. O Inter praticamente apalavrado com o Cruzeiro, todos os direitos econômicos também, que além do Internacional tem o staff do atleta também acordado com o Cruzeiro. O clube que está emprestando o Japa para o Inter e também cedendo o João Marcelo, que também, assim como o Vitão, tem 25 anos, mas o Flamengo, que tem uma dívida a receber, a gente atualiza 6h45, o Flamengo que tem uma dívida a receber do Internacional pelo Thiago Maia, tenta a contratação do zagueiro. E o Cruzeiro não vai entrar, essa é a palavra de momento, em qualquer tipo de mudança de oferta, lembrando na casa aí dos 7 milhões de euros, além de ceder esses atletas importantes. Apenas aquele detalhe, a grande expectativa mesmo é para que o Vitão possa ser anunciado nos próximos dias. Caso o Vitão tenha a escolha do Flamengo, o Cruzeiro vai seguir com o João Marcelo e buscar algum nome no mercado, né, para reforçar esse setor. Mas Romano, atualizando 6h46, o Cruzeiro não arreda o pé da oferta de 7 milhões, acredito que de bom tamanho também, né, Romano? 7 milhões tá bem pago, não tá não, Simões? Demais. Ô Romano, eu não quero te falar isso, né? É o valor que o Cruzeiro pagou no Fabrício Bruno, né? Que foi, verdade, que é o melhor zagueiro do Cruzeiro e sem essa compensação de João Marcelo, de Japa, né? E é o melhor zagueiro do futebol brasileiro
pro Carlo Ancelotti, né? Sim. Porque ele pode escolher qualquer um, até o próprio Vitão, e escolhe o Fabrício Bruno para ir. Se você pegar as últimas convocações, pouquíssimos jogadores, mas pouquíssimos mesmo atuando no futebol brasileiro, ele é um deles. Exatamente. Então, quer dizer, tá pago muito bem. Claro que existe uma diferença de idade, né? E isso precisa ser levado em consideração. O Vitão é mais jovem, né? Tem 25 anos, né? Isso. Então, sim. É um jogador... Assim como o João Marcelo também, né? 25. É um jogador jovem, principalmente se a gente pensa no fato de ser zagueiro, mas de toda forma, eu acho que tá muito bem pago esse valor que o Cruzeiro tá oferecendo aí e de dar o João Marcelo em definitivo, empréstimo do Japa, mais 7 milhões de euros. E parece que o dinheiro é à vista, né? Porque o Internacional tem necessidade de urgência, né? Parece que o Inter... ele tem que fazer um valor este ano ainda. 160 milhões. Para encerrar a temporada, ele precisa ter entrar dinheiro no caixa dele em 2025. Assim, é uma corrida ingrata, né? Porque ele tem menos de uma semana, né? E esse é o fator que o Cruzeiro vem levando vantagem, principalmente, né? Primeiro pela honestidade na hora do pagamento à vista, o que conta muito para quem vai receber. E segundo, também porque o Flamengo quer abater essa dívida aí, Romano, do Thiago Maia, e o Inter vai querer arrastar um pouco mais esse pagamento para o Flamengo. Então é mais conveniente para o Inter receber esse dinheiro do Cruzeiro, além, né, dos atletas de peso aí como o João Marcelo e também o Japa. E por isso o Inter tem a oferta do Cruzeiro como a preferencial no momento. Mas a informação que vem do Rio, e conversei hoje durante a tarde com os amigos que cobrem, né, o dia a dia do Flamengo, que o Flamengo segue também tentando o Vitão. Até de certa forma, alguns torcedores, né? Mas o Vitão é isso mesmo? Mesmo o Inter não tendo uma temporada, né? Essa temporada tão sofrida do Internacional, o Vitão é um nome que já foi sondado por grandes equipes. Por exemplo, recentemente, na cola do Inter, teve o Besiktas da Turquia, teve o Porto de Portugal, teve o Benfica de Portugal. Na temporada passada teve muito próximo, praticamente faltou assinar com o Real Betis da Espanha. É um cara que já rodou pela Europa também, lembrando, ele foi em 2019 para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, ficou até 2022, retorna para o futebol brasileiro, faz uma boa campanha com o Internacional nos anos. Por isso essa valorização, mesmo o Inter não tendo, né, uma temporada à altura do Vitão. Por isso o Cruzeiro busca, a pedido do Tite, que também vem participando de alguns diálogos, né, com o departamento de futebol do Cruzeiro. O Cruzeiro tem a oferta com uma preferencial pelo Internacional. É questão de tempo mesmo, e o Flamengo ficando para trás nessa concorrência.